Pessoal que está se preparando para o concurso do INSS, assistindo ao vídeo de hoje, vocês garantirão pelo menos 2 questões de direito administrativo na prova de vocês. É isso mesmo, pessoal. No último concurso do INSS, que aconteceu em 2016, só sobre a Lei 8.112 foram 6 questões. E este ano não vai ser diferente, e a minha aposta é que pelo menos 2 destas questões sejam sobre direitos e vantagens dos servidores, que é o conteúdo que nós iremos ver agora. Sejam bem-vindos, meu nome é Natália. Não deixem de se inscrever no canal, curtam os vídeos. Nós estamos fazendo aqui uma maratona de direito administrativo para o concurso do INSS e atualmente estamos falando sobre a Lei 8.112 e hoje vamos falar sobre direitos e vantagens dos servidores. Um ponto que, na minha opinião, é um dos mais importantes e eu aposto que pelo menos 2 questões da prova de vocês serão sobre este ponto de hoje. Ou seja, pessoal, com o vídeo de hoje vocês garantirão pelo menos 2 questões da prova lá no dia 27 de novembro. E eu não falo isso por falar, conforme eu já comentei com vocês em outros vídeos, eu fiz uma análise da Sebrasp, eu resolvi diversas questões atualizadas, questões mais antigas, questões dos últimos concursos do INSS, do concurso que aconteceu em 2016, do concurso de 2008. Então, é com bastante convicção, com base em toda esta análise que eu fiz, que eu afirmo para vocês que pelo menos 2 questões da prova serão sobre direitos e vantagens dos servidores. E mais, ao final do vídeo eu vou comentar como eu acredito que estas questões aparecerão na prova. Antes de começar o conteúdo, eu gostaria de dizer para vocês que eu estou muito feliz por vocês estarem interagindo, deixando comentários nos vídeos, com dúvidas, com feedbacks, com sugestões ou até mesmo dando um oi. Pessoal, eu respondo todo mundo, eu acompanho tudo, então não saia daí hoje sem me dar pelo menos um oi. Mas chega de enrolação, vamos ao conteúdo. Quem tem o material pode abrir na página 17 para ir acompanhando pelo material e quem não tem está bem tranquilo para acompanhar pela tela mesmo, pessoal. Vamos começar. E eu vou começar conceituando vencimento e remuneração, que é um ponto que não costuma aparecer muito em provas de concursos públicos, então a gente vai passar bem rapidinho por este ponto, mas por preciosismo mesmo. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Já a remuneração é o vencimento do cargo efetivo mais as vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Além disso, pessoal, nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo, ou seja, o vencimento mais as vantagens pecuniárias permanentes não podem ser inferior ao salário mínimo. E já este segundo ponto aqui é um ponto que costuma aparecer mais em provas de concursos públicos e ele nos traz este prazo de 60 dias. Pessoal, o servidor que for exonerado, que for demitido ou que tiver a sua aposentadoria ou disponibilidade cassada e ele tem um débito com a administração pública, tem um débito com o erário, ele tem até 60 dias para quitar este débito. Se ele não quitar neste prazo de 60 dias, então implicará a inscrição do débito em dívida ativa. Além disso, lembrem-se que vencimento, remuneração e o provento, que o provento, para quem não é do direito, seria o salário, digamos assim, do servidor aposentado. Então, tanto o vencimento, como a remuneração, como o provento, não serão objeto de arresto, sequestro ou de penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos. E quanto a arresto, sequestro e penhora, não cabe a gente se aprofundar sobre este tema neste momento, porque são formas de restringir os bens do devedor. Mas, pessoal, se cair na prova de vocês, vai cair exatamente o que está na lei, ou seja, que o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos. Vamos continuar. Além do vencimento, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens, e estas vantagens são indenizações, gratificações e adicionais. E, pessoal, aqui é muito importante que vocês lembrem que as indenizações não se incorporam ao vencimento ou ao provento para qualquer efeito. Já as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou ao provento
nos casos e condições indicados em lei. E eu chamo a atenção de vocês porque isso aqui, sim, aparece muito em provas de concursos públicos. Normalmente, eles trazem uma situação hipotética em que o servidor recebeu uma indenização e eles afirmam que esta indenização poderá se incorporar ao vencimento do servidor, ou então que quando ele se aposentar, ele vai continuar recebendo a indenização. E isso está errado, como a gente acabou de ver, indenizações não se incorporam ao vencimento ou ao provento. Já as gratificações e os adicionais incorporam-se. Então, é importante que a gente saiba diferenciar o que são as indenizações e o que são as gratificações e os adicionais. Pessoal, são indenizações ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia. Então, sempre que a prova trouxer um exemplo de ajuda de custo, ou então um exemplo em que o servidor fez jus a diárias ou ao auxílio moradia e falar que vai se incorporar ao vencimento ou ao provento, está errado. Indenização não se incorpora, lembrem-se disso. Mas vamos às gratificações, e as gratificações podem ser retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, gratificação natalina e gratificação por encargo de curso ou concurso. Já os adicionais que o servidor poderá vir a receber são adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, adicional pela prestação de serviço extraordinário, adicional noturno e adicional de férias. Pessoal, vamos então, ver um pouco mais detalhadamente o que seriam cada uma destas indenizações. E aqui chamo a atenção de vocês para a ajuda de custo, que é uma das preferidas pela Sebrasp. A ajuda de custo, ela destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor, que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Pessoal, só neste primeiro parágrafo tem umas 10 questões de prova, então atentem, porque este servidor ele só vai ter direito à ajuda de custo se ele passar a ter exercício em uma nova sede no interesse da administração, no interesse do serviço. Pessoal, não é aquela remoção por motivo de doença do servidor, por motivo de doença de seu cônjuge ou então de filho, de dependente. Estas remoções são remoções que se dão a pedido do servidor por interesse próprio do servidor. E este servidor não faz jus à ajuda de custo. A ajuda de custo ela só é paga quando a remoção se dá no interesse do serviço, ou seja, a remoção no interesse da administração. Fiquem atentos. Além disso, lembrem-se que a mudança de domicílio é em caráter permanente, não é em caráter eventual, é permanente. E, pessoal, é vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. Ou seja, se o servidor foi removido no interesse do serviço e fez jus esta indenização, que é a ajuda de custo, e a sua companheira ou a sua esposa, também servidora pública, vier a ter exercício na mesma sede que ele está, independente do tempo transcorrido, ela não terá direito a receber ajuda de custo. Mas e o que é ajuda de custo? Ajuda de custo é quando a administração paga todas as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. E se o servidor vier a falecer na nova sede, dentro do prazo de 1 ano contado do óbito do servidor, a família dele terá direito a uma ajuda de custo e transporte para retornar para a localidade de origem. Além disso, a ajuda de custo ela é calculada sobre a remuneração do servidor e ela não pode exceder a importância correspondente a 3 meses de remuneração. Pessoal, servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo não faz jus à ajuda de custo. E aqui, outro ponto muito importante, outro ponto muito cobrado em concursos públicos. Se o servidor recebeu ajuda de custo, mas não se apresentou na nova sede no prazo de 30 dias, pessoal, ele tem 30 dias para se apresentar na nova sede. Se ele não se apresentar, ele fica obrigado a restituir a ajuda de custo. E vamos, então, falar sobre as diárias.
E percebam que o servidor fará jus às diárias quando ele se afastar da sede em caráter eventual ou transitório. Então, pessoal, lembrem-se que a ajuda de custo é devida quando a mudança de sede se der em caráter permanente. Já em relação às diárias, o afastamento da sede deve ser em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou até mesmo para o exterior. E ela se destina a indenizar os gastos que o servidor tiver com passagens, com alimentação, pousada e locomoção urbana. Pessoal, a diária ela será concedida por dia de afastamento e ela é devida pela metade se o deslocamento deste servidor não exigir pernoite fora da sede. E eu chamo a atenção de vocês aqui porque se o deslocamento for exigência permanente do cargo, ele não fará jus às diárias. Ele só terá direito às diárias quando este afastamento se der em caráter eventual ou transitório. E também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro de uma mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião. Pessoal, isso aqui também já caiu bastante em provas de concursos públicos. E se o servidor que receber as diárias ele não se afastar da sede por qualquer motivo, ele deve restituí-las no prazo de 5 dias. Pessoal, ele recebeu as diárias, mas não se afastou da sede, ele tem até 5 dias para devolver o valor que ele recebeu. E na hipótese de ele retornar em prazo menor do que aquele prazo que foi previsto inicialmente para o seu afastamento, ele vai restituir as diárias recebidas em excesso também no prazo de 5 dias. Eu coloquei em vermelho porque este prazo costuma aparecer bastante em provas de concursos públicos. Mas vamos à próxima indenização que o servidor faz jus, que é a indenização de transporte. Então, pessoal, terá direito à indenização de transporte o servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme dispuser em regulamento. Vamos exemplificar. Imaginem que determinado servidor está exercendo as suas atividades na cidade A e a administração pública fala para ele que ele será removido e passará a exercer suas atribuições na cidade B. E para exercer as suas atribuições na cidade B, ele terá de mudar em caráter permanente o seu domicílio para a cidade B. Então, pessoal, esse servidor fará jus à ajuda de custo. Mas imaginem agora um segundo servidor que exerce as suas atribuições na cidade A e ele irá participar de um treinamento na cidade B. Pessoal, este servidor ele vai se afastar da sua sede, mas ele irá se afastar em caráter eventual. Ele vai ficar alguns dias em uma nova sede participando deste treinamento e ele retorna. Então, este servidor ele fará jus às diárias, que é uma indenização para suprir as despesas dele com hospedagem e com alimentação durante o treinamento. Já em relação à indenização de transporte, é importante que vocês lembrem que o servidor ele só fará jus quando ele utilizar meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo. Pensem aqui em um oficial de justiça, já que as atribuições próprias do cargo exigem atividades externas e ele se utiliza de meio próprio de locomoção e terá direito à indenização de transporte. E isto independentemente se ele for de Uber, se ele for com seu próprio veículo. E vamos à última indenização que o servidor faz jus, que é o auxílio moradia. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com um meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Conceder-se auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Pessoal, existem diversos requisitos, mas eu coloquei aqui no material os mais importantes, que são os que aparecem nas provas, mas é bom lembrar que este ponto não costuma ser muito cobrado. Então, um dos requisitos para que o servidor receba auxílio moradia é que não exista imóvel funcional disponível para uso do servidor nesta nova sede, que o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe um imóvel funcional, ou ainda que o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. E por fim,
que nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Pessoal, sobre auxílio moradia, o que pode aparecer na prova? Pode aparecer o conceito, tentando fazer com que vocês confundam auxílio moradia com ajuda de custo, então é importante que vocês saibam o conceito de auxílio moradia e é importante também que vocês lembrem destes requisitos que eu coloquei aqui. No material eu coloquei os valores do auxílio moradia, mas conforme eu comentei com vocês, este ponto não é muito cobrado em provas de concursos públicos e a gente tem que focar no que realmente é cobrado. Vamos então às gratificações e adicionais e vamos começar pelas gratificações. A primeira delas é a retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento, e esta gratificação ela é devida ao servidor ocupante de cargo efetivo e é uma retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento. Vamos à próxima, que é a gratificação natalina, e a gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que fizer jus o servidor no mês de dezembro por mês de exercício no respectivo ano. Pessoal, a fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Até aqui não há nenhuma novidade, não há dificuldade, então vamos para a próxima gratificação, que é a gratificação por encargo de curso ou concurso, e ela será devida ao servidor que, em caráter eventual, atuar como instrutor de curso de formação, de desenvolvimento, treinamento, ou ainda aquele que participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, análise curricular, ou ainda, pessoal, participar da logística de preparação para a realização de concurso público, ou, por fim, aquele que participar da aplicação ou fiscalizar as provas de exame de vestibular ou de concurso público. Pessoal, lembrem-se que 2,2%, que é o valor mais elevado, será pago àqueles servidores que executarem atividades mais importantes, como, por exemplo, eles estão atuando como instrutor do curso de formação, ou então eles estão participando de banca examinadora. Então, são atividades mais importantes e, portanto, o percentual é maior. Já o percentual de 1,2%, ele vai ser pago aquele servidor que está participando da logística, de preparação, ou então está aplicando a prova. Então, façam essa analogia que fica mais fácil. E lembrem-se ainda que o servidor só fará jus à gratificação por encargo de curso ou concurso quando ela puder ser exercida sem prejuízo das atribuições do cargo que o servidor for titular, ou seja, ele deve exercer concomitantemente, ou então ele deve compensar a carga horária quando essas atividades forem desempenhadas durante a jornada de trabalho. E vamos agora aos adicionais, e o primeiro deles é o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, e este é um adicional que aparece bastante em provas de concursos públicos. Então, pessoal, os servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Então, lembrem-se que o servidor ele não recebe simultaneamente adicionais de insalubridade e de periculosidade. Se ele fizer jus aos dois, ele deve escolher um deles. Além disso, estes adicionais não se incorporam à remuneração do servidor, ou seja, cessando aquelas condições ou os riscos que deram causa aos adicionais, eles cessam também. O servidor deixa de receber estes adicionais. E a servidora gestante ou lactante, ela é afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo. E ela deverá exercer as suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Então, pessoal, se o servidor público exerce as atividades em um local insalubre, ele recebe um adicional de insalubridade. Se for em um local com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, será devido a ele o adicional de periculosidade. Mas existe um terceiro adicional, que é o adicional de atividade penosa, e ele é devido aos servidores que exercem suas atividades em zona de fronteira ou em localidades cujas condições de vida justifiquem. Pessoal, sobre o que a gente viu até agora, em se tratando de adicionais, é muito importante que vocês lembrem que o servidor ele não poderá receber os dois adicionais, ele não pode receber adicional de insalubridade e de periculosidade
concomitantemente ele deve optar por um deles. Lembrem-se também que cessando a situação, as condições de trabalho que levaram à concessão destes adicionais, eles cessam também, eles não se incorporam. E lembrem-se que a gestante ou lactante ela é afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações nestes locais, né? Ela deve exercer as suas atividades em locais salubres e em serviço não penoso e não perigoso. Pessoal, e outro ponto que cai bastante é em relação aos servidores que operam com raio-x. E aqui vocês devem lembrar que estes servidores, eles serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. E vamos ao próximo adicional, que é o adicional pela prestação de serviço extraordinário. E aqui vocês devem lembrar que é o acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho, que o limite máximo é de 2 horas por jornada e que este adicional somente será permitido para atender a situações excepcionais e temporárias. E vamos ao próximo adicional, que é o adicional noturno. Pessoal, o período noturno é aquele que é compreendido entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. E o servidor que exercer as suas atividades nesse período, ele terá direito ao adicional noturno, que é um acréscimo de 25% do valor da hora, sendo que computa-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. É isso mesmo, pessoal. Eu chamo a atenção de vocês, principalmente quem não é do direito, porque isto, inclusive, costuma aparecer em provas de concursos públicos. Acredito que justamente porque o pessoal que não é do direito desconhece que se computa a hora noturna como 52 minutos e 30 segundos. Então, em relação ao adicional noturno, lembrem-se que ele é devido ao servidor que exercer as atividades no período compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, e que é um acréscimo de 25%, sendo que cada hora neste período ela é computada como 52 minutos e 30 segundos. E por fim, lembrem-se que é possível acumular adicional noturno com adicional de serviço extraordinário. E vamos ao adicional de férias. Aqui é importante que vocês lembrem que ele será pago independentemente de solicitação do servidor e ele equivale a 1/3 da remuneração que o servidor faz jus no período das férias, e o servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos. Pessoal, para ter direito a férias, o servidor ele precisa trabalhar, ou seja, ele precisa ter exercício por pelo menos 1 ano, por pelo menos 12 meses. Estes 12 meses é o que eles chamam de período aquisitivo. Então, transcorrido este período de 12 meses, o servidor tem direito a 30 dias de férias, mas pode acontecer de ele não usufruir das férias neste primeiro período, como, por exemplo, por necessidade do serviço, e transcorrer mais 12 meses. Ou seja, pessoal, transcorreu 2 períodos. E 2 períodos é o limite máximo que este servidor pode acumular, ou seja, ao final do segundo período, ele é obrigado a usufruir dos seus 30 dias de férias. E, pessoal, é vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Lembrem-se, é vedado levar a conta de férias qualquer falta ao serviço. Esta frase aparece bastante nas questões. E as férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Isso também aparece bastante em questões de concurso, então lembrem-se que ele não precisa tirar os 30 dias corridos. As férias podem ser parceladas em até 3 períodos. Pessoal, o pagamento da remuneração das férias será efetuado em até 2 dias antes do início do respectivo período, e em relação ao servidor que opera direta e permanentemente com raio-x, ele gozará de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Então, pessoal, a cada semestre, esse servidor ele tem direito a 20 dias de férias e ele não pode acumular. Ele é obrigado a usufruir destes 20 dias de férias. Pessoal, as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Então me digam, as férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade?
Não, pessoal, elas também podem ser interrompidas por comoção interna, convocação para júri, serviço militar. Existem diversas possibilidades que podem sim justificar que as férias sejam interrompidas. Lembrem-se disso porque isso aparece em provas de concursos públicos. E vamos continuar e vamos então às licenças. E o servidor tem direito à licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar, licença para atividade política, licença capacitação e licença para tratar de interesses particulares e também licença para o desempenho de mandato classista. E lembrem-se que não serão remuneradas as licenças por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para atividade política, para interesses particulares e também para desempenho de mandato classista. Estas licenças serão sem remuneração. Lembrem-se disso. E, pessoal, aquelas licenças que só podem ser usufruídas por servidores estáveis são licença capacitação e licença para tratar de interesses particulares. Aqui ficou capacitação repetido. Então, se estas são as licenças que os servidores estáveis têm direito, os servidores em estágio probatório, eles têm direito à licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, licença para o serviço militar e licença para atividade política. Pessoal, estas licenças que tem direito o servidor em estágio probatório, elas aparecem bastante em provas, por isso que eu estou sendo bem insistente neste ponto. E aqui é importante que vocês lembrem também que a licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Pessoal, eles trocam estes 60 dias por 90, por 30, então fiquem atentos. E vamos à licença por motivo de doença em pessoa da família. E aqui é importante que vocês lembrem que durante o período desta licença o servidor não pode exercer outra atividade remunerada e ela poderá ser concedida ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta, do enteado ou ainda de dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional. Percebam, pessoal, dependente que viva às suas expensas e conste do assentamento funcional. E esta licença ela é concedida mediante comprovação por perícia médica oficial. Ou seja, a licença por motivo de doença em pessoa da família depende de perícia médica oficial. Mas então me diga, se a sogra, sogro ou então os avós do servidor estiverem doentes, ele terá jus a esta licença por motivo de doença em pessoa da família? Pessoal, em tese, não, né? Então, memorizem este rol aqui que o legislador nos trouxe, porque isso aparece bastante em provas de concursos públicos e eles acabam trocando aqui os pais por sogro, sogra, enfim, colocam que não tem, que se o enteado estiver com doença, o servidor não terá direito, mas ele tem. Pessoal, vocês precisam memorizar isso aqui, inclusive essa licença é uma das minhas apostas para a prova de vocês, então fiquem atentos ao enunciado da questão. E eu estou sendo insistente aqui porque eu acredito que vai aparecer alguma coisa neste sentido na prova de vocês. Pessoal, a licença só pode ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e ela não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. E por fim, nós temos os prazos, que também são muito importantes. Então, lembrem-se que será com remuneração por até 60 dias consecutivos ou não e será sem remuneração por até 90 dias consecutivos ou não. Mas vamos à licença por motivo de afastamento do cônjuge. Pessoal, o mais importante aqui é que vocês lembrem que é uma licença por prazo indeterminado e sem remuneração. E ela pode ser concedida ao servidor para acompanhar o cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. E agora eu lembrei de uma questão Sebrasp que questionava se o servidor teria direito a esta licença por motivo de afastamento do cônjuge se ele e o seu cônjuge fossem servidores de órgãos de poderes distintos. E, pessoal, ele tem sim, tem direito. Então, mais um detalhezinho para vocês ficarem atentos. E vamos para a próxima licença, que é a licença para o serviço militar. E aqui
O mais importante é que vocês lembrem que, terminado o serviço militar, o servidor ele tem 30 dias para reassumir o cargo e estes 30 dias serão sem remuneração. E vamos então para a próxima licença, que é a licença para atividade política. E aqui existem 3 pontos que a gente precisa comentar. O primeiro deles é, durante o período que mediar entre a escolha da convenção partidária como candidato a cargo eletivo até a véspera do registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral, o servidor tem direito à licença, mas ela é sem remuneração. E aquele servidor que é candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e exerce cargo de direção, chefia e assessoramento, ele é afastado do exercício das suas funções a partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao pleito. E, pessoal, a partir do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao pleito, ele faz jus à licença, sendo que ela será remunerada com os vencimentos do cargo efetivo somente por 3 meses. Esta licença para atividade política não costuma aparecer muito em prova. Vamos à licença capacitação, que essa sim aparece bastante. Pessoal, a cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Então, existem diversos pontos aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Pessoal, a cada quinquênio de efetivo exercício, ou seja, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, é um ato discricionário da administração, conceder ou não esta licença. Eu já vi questões falando que o servidor tem direito subjetivo à licença capacitação, mas ele não tem direito a nada. É uma faculdade da administração que irá conceder ou não de acordo com seu interesse. E esta licença é uma licença remunerada por um período de até 3 meses. Pessoal, vamos a uma situação hipotética. Digamos que determinado servidor está em exercício por 10 anos. Então, ele tem direito a 2 licenças capacitação? Errado, pessoal. Os períodos não são acumuláveis e ele poderá usufruir apenas de uma licença capacitação. Mas vamos à próxima, que é a licença para tratar de interesses particulares. Aqui é importante que vocês lembrem que é uma licença sem remuneração, é uma licença que pode ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Além disso, pessoal, esta licença não é um direito do servidor, é uma licença que também é concedida a critério da administração pública, ou seja, ela será concedida no interesse da administração pública e é uma licença que é concedida para o servidor tratar de assuntos particulares. Ela pode ser concedida por até 3 anos consecutivos e ela destina-se apenas a servidores estáveis. E vamos à próxima licença, que é a licença para o desempenho de mandato classista. Aqui é importante que vocês lembrem que também é uma licença sem remuneração e é uma licença que é concedida para o servidor desempenhar mandato em confederação, federação, associação de classe. E lembrem-se que só terão direito a esta licença os servidores que forem eleitos para cargo de direção ou de representação nestas entidades. Além disso, pessoal, a duração desta licença ela será igual à duração do mandato e ela pode ser renovada no caso de reeleição. E assim nós encerramos as licenças e vamos aos afastamentos. E o servidor terá direito a afastamento para servir em outro órgão ou entidade, afastamento para o exercício de mandato eletivo, afastamento para estudo ou missão no exterior e afastamento para participação em programa de pós-graduação. E eu nunca vi aparecer em provas de concursos públicos este afastamento para servir em órgão ou entidade, então saibam apenas que o servidor pode ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Já o afastamento para o exercício de mandato eletivo é um conteúdo obrigatório, vocês precisam saber isso, isso cai muito em provas de concursos públicos, todo concurseiro deve ter isso na ponta da língua, pessoal, e é bem simples. Vamos lá. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo.
Pessoal, mandato federal, estadual ou distrital, o servidor é afastado do cargo e ponto. As exceções estão relacionadas a mandatos municipais, ou seja, mandatos de prefeito e vereador. Então, pessoal, se o servidor for investido no mandato de prefeito, ele é afastado do cargo e ele pode escolher entre as remunerações, se ele prefere a remuneração de prefeito ou então a remuneração de servidor. Mas vamos continuar, porque se este servidor, ao invés de ser investido no mandato de prefeito, ele for investido no mandato de vereador, existem duas possibilidades. Deve ser analisado se há compatibilidade de horário. Se houver compatibilidade de horário, o servidor receberá as duas remunerações, ou seja, receberá a remuneração do cargo que já ocupa, mais a remuneração do cargo eletivo. Entretanto, não havendo compatibilidade de horário, ele será afastado do seu atual cargo público e poderá optar pela remuneração, assim como acontecia com o servidor investido no mandato eletivo de prefeito. E, pessoal, aqui eu trouxe um esqueminha e eu estou insistindo nisso, estou sendo repetitiva porque eu quero reforçar muito este assunto, porque ele realmente aparece bastante em provas de concursos públicos. Então, vamos analisar aqui, vamos revisar rapidamente. Quando que o servidor será afastado do cargo? Ele é afastado do cargo em se tratando de mandato federal, estadual ou distrital e ponto. E ele será afastado do cargo quando ele estiver investido no mandato de prefeito. Mas, investido no mandato de prefeito, ele pode optar pela remuneração dos cargos. Ele escolhe uma delas. Se o servidor estiver investido no mandato de vereador, existem duas possibilidades. A primeira delas é se houver compatibilidade de horário, ele vai exercer os dois cargos e, portanto, receberá as duas remunerações. Mas, não havendo compatibilidade de horário, ele é afastado do cargo e ele deverá optar por uma das remunerações. Vamos continuar e vamos ao afastamento para estudo ou missão no exterior. E aqui o que mais cai é perguntando se o servidor em estágio probatório teria direito a este afastamento. Conforme a gente já viu, ele tem direito sim. Então, pessoal, a duração deste afastamento é de até 4 anos e terminados este estudo ou essa missão, somente depois de igual período será permitida nova ausência ao servidor, será permitido novo afastamento. E este afastamento só será concedido mediante prévia autorização do presidente da República, ou do presidente dos órgãos do Poder Legislativo, ou ainda do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas vamos então ao nosso último afastamento, que é o afastamento para participação em programa de pós-graduação. O servidor poderá, no interesse da administração e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar de programa de pós-graduação em instituição de ensino superior no país. Pessoal, aqui o mais importante é que vocês lembrem que é um afastamento que é concedido no interesse da administração, portanto, é um ato discricionário da administração que concede ou não, né, dependendo do seu interesse, não é um direito subjetivo do servidor que vincula a administração pública, não. Ele será concedido no interesse da administração e é um afastamento que é concedido com a respectiva remuneração. Mas vamos agora falar sobre as concessões, já estamos na reta final e este ponto, pessoal, ele é mais memorização mesmo, mas nem por isso ele é menos importante, porque isto aparece bastante em provas de concursos públicos. Então, 1 dia para doação de sangue, no máximo 2 dias para alistamento ou recadastramento eleitoral, ou ainda por 8 dias consecutivos em razão de casamento ou de falecimento. Falecimento de quem? De cônjuge ou companheiro, dos pais, da madrasta ou do padrasto, de filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Então percebam que este prazo maior é devido a acontecimentos mais importantes, né, como o casamento ou então como falecimento de familiares. Mas vamos continuar, pessoal, e vamos falar um pouquinho sobre este horário especial. A quem é concedido o horário especial? Existem 2 situações. A primeira delas é ao servidor estudante e a segunda ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Pessoal, em relação ao servidor estudante, será concedido um horário especial quando for comprovado
a incompatibilidade entre o horário escolar e o horário da repartição. Mas percebam que não pode haver prejuízo do exercício do cargo, ou seja, horário especial não é sinônimo de horário reduzido. Bem pelo contrário, este servidor ele deve respeitar a duração semanal do trabalho, ou seja, se a duração semanal de trabalho do servidor é de 40 horas, ele deve respeitar estas 40 horas, ainda que esteja realizando o trabalho em horário especial, em horário diferenciado. Mas para finalizar, vamos falar sobre tempo de serviço. E aqui é só leitura mesmo, eu trouxe para vocês porque isto já caiu em provas de concursos públicos. Então, pessoal, a apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano de 365 dias. Como eu falei para vocês, é só leitura, mas acreditem, aparece em questões de concursos públicos. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, mas se ficou alguma dúvida, deixe a sua dúvida nos comentários e deixa mesmo, porque eu respondo todo mundo e uma dúvida não respondida pode significar uma questão perdida lá no dia 27, principalmente em se tratando de direitos e vantagens dos servidores, que é um ponto muito importante, pessoal. Eu aposto muito neste ponto no dia da prova, conforme eu comentei lá no início do vídeo. E outro ponto muito importante que certamente vai estar na prova de vocês é o ponto que nós veremos na próxima semana, que é regime disciplinar. Com certeza também terão questões envolvendo regime disciplinar. Eles adoram trazer uma situação hipotética e depois nas alternativas tentam fazer com que os candidatos se confundam entre os deveres e as proibições dos servidores públicos. E nesta parte de regime disciplinar também eles gostam muito das penalidades, mas isto nós vamos falar na próxima aula. Pessoal, em relação a direitos e vantagens dos servidores, a minha aposta é uma questão sobre ajuda de custo e outra questão sobre licenças. Sobre ajuda de custos, pessoal, acredito que eles irão trazer uma situação hipotética e depois nas alternativas eles vão falar que o servidor tem direito à ajuda de custo, ainda que a solicitação da remoção tenha sido a pedido e não no interesse da administração pública, que a gente sabe que não, né, que o servidor só terá direito à ajuda de custo quando a remoção se der no interesse da administração pública. Depois eles podem também envolver o cônjuge nestas alternativas. E sobre licenças, eu aposto muito que será cobrada a licença por motivo de doença em pessoa da família. Acredito também que eles trarão uma situação hipotética e depois nas alternativas eles vão colocar que o servidor não terá direito à licença por motivo de doença em enteado. Aqueles prazos a gente precisa saber. Então, pessoal, minhas apostas, ajuda de custo e licença por motivo de doença em pessoa da família. Mas tenham certeza que este tema vai estar lá na prova de vocês. E por hoje era isto. Não deixem de curtir os vídeos, se inscrevam no canal e bons estudos!